Encontraram aí em Jonas 1? Nós vamos ler a partir do versículo 1 também. Vamos lá? Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do... Que coisa, não? E o texto continua: para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do... Olha aqui para mim, Jonas, profeta de Deus, profeta do reino do norte. Deus chega e dá uma palavra para ele, fala: Jonas, filho de Amitai, dispõe-te, ou levanta-te, vai agora lá para a grande cidade de Nínive. A malícia dessa cidade subiu contra mim. Eu quero que você vá lá a essa cidade. E diz que Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus. Ele queria fugir para Tarsis, sentido contrário. Ele queria ir para outro lado. Diz que ele desceu a Jope, pagou a passagem e entrou no barco para fugir da presença do Senhor. Tem como fugir da presença de Deus, irmão? Jamais. Diz assim, verso 4: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio já estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, eles clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, ele dormiu. Que sono pesado. Quem aqui tem sono pesado aqui? Eu também, né? Vai cair o mundo e você está lá dormindo. Jonas está como? Aquela tempestade, o barco está quase despedaçando, os marinheiros morrendo de medo. Agora nós morremos, acabou a nossa vida agora. Começaram a jogar tudo que podia dentro do mar. Jonas desceu para o porão e dormiu. Continua o texto, verso número 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte e saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre... Olha lá. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Qual ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: O que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. E disseram-lhe: O que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para acalmar, para alcançar a terra, mas eles não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles.
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no... E cessou o mar da sua fúria. Então olha aqui, para a gente trazer esse contexto bem claro. Jonas está lá, vem toda aquela tempestade, que eles jogaram sorte, era algo que eles costumavam fazer. E por um acaso a sorte caiu logo em cima de quem? De Jonas. E falaram: quem é você? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Quem é teu povo? E ele falou: eu sou hebreu, eu temo o Deus que criou o céu, a terra e o mar. E o pessoal que estava com medo ficou com mais medo ainda. Falou: se ele criou o mar, né, está tudo enrolado. E diz que ele falou assim: o que nós vamos fazer para acalmar? Ele falou: me joga no mar. Se vocês me jogarem no mar, vai ficar tudo calmo. Ele falou: não vai fazer isso não, porque jogar um homem no mar do jeito que o mar está, esse cara vai morrer, e a gente não quer o sangue seu na nossa mão. E diz que eles remavam, e como que estava a tempestade cada vez mais tempestuosa, cada vez mais forte, eles não conseguiam alcançar a terra, até que eles pegam a Jonas e jogam Jonas onde? No mar. Ele diz que na mesma hora a fúria do mar se acalma. E diz assim no verso número 16: temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e lhe ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que esse tragasse Jonas, engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pode baixar um pouquinho o retorno para mim aí. Isso, som. Pode baixar um pouquinho. Som. Acho que é aqui que está alto, né? Pode baixar um pouquinho que tá isso. Não, o som do céu você pode deixar, é no microfone que eu estava pedindo. Amém. Hoje eu quero falar sobre a vida de uma pessoa fora do propósito de Deus. Você crê que todo mundo aqui tem um propósito? Você nasceu para algo? Nós nascemos com um propósito e para um propósito. Quando o Gabriel veio aqui com a Rafaela no domingo e nós apresentamos a vida do Ângelo, nós falamos a respeito de Salmo 139, que Deus já escreveu todos os nossos dias, antes que nenhum deles ainda havia. Deus nos deu um propósito. A pergunta é: hoje você vive o propósito de Deus? Você vive para aquilo que você foi criado? Você sente prazer na sua vida, naquilo que você faz? Você fala: eu sei que eu fui chamado para isso, eu sei que eu nasci para isso, eu sei que o meu chamado é esse. A minha pergunta para você é: você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu propósito? Sabe para que você veio a esse mundo? Pergunta para o seu irmão se você sabe qual é o seu chamado. Fica uma interrogação na cabeça dele assim, né? Quando nós não sabemos qual é o nosso chamado, sabe o que a gente fica fazendo? Dá tiro para tudo quanto é lado. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. Mas ele não sente prazer em nada, porque ele ainda não encontrou o propósito de Deus. Aqui é o exemplo da vida de uma pessoa fora do propósito de Deus. Uma pessoa fora do propósito de Deus é uma pessoa perigosa. Eita, pastor. Uma pessoa fora do propósito de Deus é uma pessoa perigosa. Ela é perigosa para si mesma e perigosa para quem está à sua volta. Jonas era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus. Você já parou para perguntar por que Jonas não quis ir para Nínive? Por que essa revolta toda? Por que você está revoltadinho, Jonas? Por que você não quis ir para Nínive? Nínive, irmãos, era uma terra, vamos dizer assim, terra de gente ruim,
Eles matavam o povo, eles empalavam os homens. Eles não só matavam as pessoas, mas matavam as pessoas com crueldade. Sabe o que Jonas queria? Jonas queria assim: eu ir lá pregar. Ele diz isso: eu ir pregar para esse povo, eu vou pregar não. Sabe por que eu não vou pregar? Porque Deus é misericordioso. Se eu pregar para esse povo, Deus vai perdoar eles. Eu não quero que Deus perdoe não, eu quero que Deus mata todo mundo. É o que Jonas queria. Jonas não queria ver a conversão daquele povo de Nínive, porque o povo de Nínive era um povo perverso. Era um povo que não só destruíam as pessoas, mas eles tinham aquele quê de crueldade para matar as pessoas. E quando Jonas via isso, Jonas queria o quê? Não, eu não quero só que esse povo vá para o inferno. Eu quero que eles nem escutem falar da misericórdia de Deus. Eles nem escutem falar da bondade de Deus. E por isso ele estava revoltadinho. Ele queria fugir da presença de Deus. Ele queria fugir do propósito de Deus. Você já fugiu do propósito de Deus alguma vez, irmão? Eu já. Eu, quando me converti aos 15 anos, eu sempre amei fazer a obra de Deus. Sempre. Não tinha vontade de ser pastor, isso é fato. Mas eu gostava de fazer a obra de Deus. Eu lembro que a minha discipuladora, ela era uma mulher, e ela chegou assim e me perguntou assim: Rafael, você sabe qual é o seu chamado? Eu falei: não. Ela falou: acho que você tem chamado para ser pastor. Eu não. Porque eu não achava que aquilo seria para mim nunca, sabe, uma coisa assim muito distante. Eu nunca imaginava uma coisa dessa na minha vida. E eu tinha para mim que eu ia fazer qualquer outra coisa na minha vida. E eu comecei a fugir do propósito de Deus quando teve uma convocação lá para quem gostaria de ser seminarista, para estudar, para um dia ser pastor. Eu falava: não estou doido, eu vou estudar, mas eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar outra coisa. E eu fui lá, me matriculei na faculdade. Meu pai trabalhava lá, então eu não pagava, só precisava pagar minha passagem. Olha que maravilha. E eu ia para a faculdade, feliz e contente, nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Aí passou o primeiro semestre, e passou o segundo semestre, e daqui a pouco, aquele terceiro semestre, para mim, sabe aquele... eu não conseguia ir para aquele lugar. Eu não conseguia sentir prazer mais naquilo. E eu ia para aquela faculdade, e a faculdade era o pior fardo que eu tinha na minha vida. Aquilo ali me consumia por dentro, me destruía. O que eu estou fazendo nesse lugar? Até que um dia eu saí da faculdade, naquele dia de noite. Eu lembro que a coordenadora do curso foi na nossa sala. A coordenadora nunca vai, mas naquele dia ela foi. Eu estava sentado na minha cadeira, lembro como hoje. Eles iam passar um vídeo e a coordenadora entrou dentro da sala. A coordenadora falou: eu queria falar com vocês aqui na sala. Ela falou um monte de balela, eu não lembro de nada, obviamente, né? Eu lembrei que eu comi direito ontem. E eu lembro que algo ela disse, isso eu me lembro. Ela falou assim: tá todo mundo hoje aqui, legal, mas deixa eu te fazer 3 perguntas. Onde você gostaria de estar agora? Com quem? E fazendo o quê? A minha resposta foi automática. Onde você gostaria de estar? Em casa. Com quem? Com a cama. Fazendo o quê? Dormindo. Acabou, era o que eu queria. Onde você gostaria de estar? Com quem? Fazendo o quê? E a minha resposta foi pum. Na hora, ela falou assim: se a sua resposta foi não estar aqui na faculdade, não estar com seus amigos aqui na faculdade e não estar aqui estudando, provavelmente você está no lugar errado. Eu falei: tu não é crente, mas você falou a verdade. Eu fui embora e nunca mais eu voltei. Minha mãe falava assim: você foi lá, tranca a faculdade, depois você volta a estudar. Eu falei: não, tá certo, mãe, tranquei lá. Tranquei bexiga nenhuma, nunca mais vou voltar. Porque eu sabia que aquilo não era o meu chamado, aquilo não era o meu propósito.
Uma das coisas mais importantes da nossa vida é entender qual é o nosso propósito. Isso nos dá sentido para a nossa vida. Isso nos dá sentido para viver. Porque quando você descobre, eu nasci para isso, a sua vida passa a fazer sentido. Eu passo a ter uma direção a qual eu vou seguir. Agora, pensa só, irmão, como pode ser a nossa vida, ou talvez a sua vida? Você nasceu para quê? Para fazer o quê? Seguir qual direção? O que te faz acordar? Qual é o seu propósito em tudo isso? E esse homem, Jonas, um homem fora do propósito de Deus. Primeira coisa que acontece com uma pessoa fora do propósito de Deus: ela é uma pessoa insensível ao mundo espiritual. Por quê? Olha aqui para mim, irmãos. Diz que Deus lançou fortes ventos naquele mar e uma forte tempestade. Diz que os marinheiros estavam com o quê? Com medo de morrer. Irmão, você é marinheiro, no mínimo você tem que saber fazer o quê? Nadar. Você não precisa saber nada de barco. Antes de tudo, você precisa saber nadar. Quando os marinheiros viram aquela tempestade, como que eles ficaram? Com medo. E diz que todo mundo que estava no barco passou a fazer o quê? Cada um a orar ao seu Deus. Você vê que está Deus com letra minúscula na sua Bíblia? Eram as estátuas que eles tinham, cada um lá estava fazendo a sua oração. Porque todo mundo sabia de algo. Esse vento aqui não é normal. Essa tempestade não é comum. Alguma coisa está acontecendo aqui. Alguma coisa aqui está errada. E eles jogaram sorte para quê? Para descobrir de quem era a culpa. Porque eles sabiam, essa tempestade que está acontecendo aqui, isso aqui é um castigo dos deuses. Isso aqui não é normal. Agora, quem está fora do propósito de Deus, ele não consegue perceber as coisas espirituais à sua volta. As tempestades espirituais estão acontecendo na sua vida. Às vezes você fala, não é normal, a vida é assim. Dias bons, dias maus, só mal, só mal, só mal. Alguma coisa está errada. Isso está acontecendo aqui na minha vida, não é normal. Isso está acontecendo comigo, não é natural. O que eu tenho que fazer? Abrir os meus olhos e ver, eu estou na vontade de Deus ou fugindo da vontade de Deus? Muitas pessoas, irmãos, Deus, assim como Jonas, ele vai dar uma palavra. Laís, vai lá e faz essa coisa. Laís fala, eu não vou dar não. Tá doido, né? Eu vou fugir. E o fugir da vontade de Deus começa a nos trazer tempestade. E a gente começa a achar que essas tempestades são normais. Elas não são. Abra os seus olhos espirituais. E antes de tudo, veja: estou eu dentro do propósito de Deus? Estou eu realizando o propósito para o qual eu nasci? Um exemplo, irmão. Vocês estão sentados aí numa cadeira. Essa cadeira foi criada para um propósito. Qual o propósito dessa cadeira? Que as pessoas, ela pode ser utilizada para alguma outra coisa. Você pode colocar algo em cima, você pode subir nela para fazer alguma coisa. Mas o propósito real dela, o motivo dela ser criada, é para que a gente possa sentar. Esse microfone aqui foi confeccionado para que vocês possam me ouvir melhor. E eu também. Agora você, da mesma forma, criado para um propósito. E aquele que está fora do propósito se torna insensível ao mundo espiritual que está à sua volta. Por isso, às vezes coisas que estão acontecendo conosco ao nosso redor, nós não percebemos, mas é a mão de Deus nos levando para onde? De volta para o nosso propósito.
É a mão de Deus nos empurrando de volta para aquilo da onde nós não deveríamos ter saído, ou para o lugar onde nós ainda não entramos e precisamos entrar. Então nós somos impelidos, empurrados para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Uma outra coisa, veja comigo lá no versículo de número 6 novamente. Diz assim, no finalzinho do versículo 5, diz assim, vamos ler o 5 inteiro. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Aqui nós vemos a indiferença de quem? De Jonas. Você vê que quando se trata a respeito de tempestade, fala que duas pessoas dormiram na tempestade. Jonas dormiu na tempestade e Jesus dormiu na tempestade. Tanto que quando Jonas está aqui dormindo, enquanto o barco está quase afundando, chega o mestre do navio e fala: o que está passando com você? Acorda, clama o seu Deus. Porque o mestre do navio viu que Jonas estava indiferente com toda aquela situação. Ele se tornou insensível e indiferente. Agora, quando Jesus também está dormindo numa tempestade, irmão, os discípulos vão lá, acorda Jesus e falam: Jesus, o Senhor não se importa conosco? Ou, Jesus, por que você está indiferente conosco? O barco está afundando, você não está nem aí? Mas por que Jesus estava dormindo? Jesus já havia dado uma palavra: nós vamos passar para outra, não vamos dormir. Agora, o dormir no descanso da vontade de Deus, porque quem está no descanso da vontade de Deus, esse consegue dormir mesmo. Ele dorme em paz porque conhece o seu propósito. Jonas não. Jonas estava indiferente com a situação, não se importando. Algo, irmão, que você precisa se importar é com a vontade de Deus. Por quê? Os nossos dias vão passando, nós vamos crescendo, envelhecendo, e às vezes a gente não sabe o que tem que fazer da vida, não sabe qual é o nosso propósito de vida, qual é a nossa missão aqui nesse lugar, a nossa missão na terra, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que alcançar, quem eu preciso ajudar, e o tempo vai passando. Agora, o melhor tempo de nós descobrirmos esse propósito é na nossa juventude. Aí tem gente que faz o quê? Vou fazer um curso de informática, fazer um curso de administração, agora vou fazer um curso de pedagogia, agora de psicologia, agora de medicina, porque ele não sabe o que é da vida. Ele não sabe. E ele quer ficar o quê? Dando um monte de tiro para tudo quanto é lado. Faça isso, pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual o seu propósito para a minha vida? Não quero ficar indiferente com a situação do mundo, com a situação das pessoas, enquanto está tudo caindo à minha volta. Eu não quero estar nem aí. Eu quero ser usado pelo Senhor com o meu propósito para que eu faça a diferença. Isso é o que nós devemos fazer. Um pouco mais à frente, diz que o mestre do navio, olha aqui, o mestre do navio era crente, irmão? Sim ou não? Mas ele manda Jonas fazer o quê? Orar. Irmão, pelo amor de Deus, você já viu uma situação dessa assim? Um não crente chega no crente e fala assim: irmão, tem que orar, né? Vamos orar. Você já tomou uma pancada dessa, já uma paulada dessa no meio dos peitos? Um não crente
dizendo para o crente aquilo que o crente já deveria saber. O mestre do navio chega a Jonas e fala assim: Jonas, clama o seu Deus. Jonas, ore, porque se você não orar, nós vamos afundar. Jonas, se você não clamar, o barco vai se despedaçar. E nós estamos aqui, irmãos, perdendo o fervor do propósito, perdendo a chama do chamado, enquanto eu preciso fazer o quê? Orar, para conhecer qual é a vontade de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de perguntar para Deus: Deus, devo fazer isso? Devo ir por esse caminho, por essa rua, com essa pessoa, sem essa pessoa? Porque pessoas fora do propósito de Deus, elas te complicam e se complicam. Uma outra coisa a respeito de quem está fora do propósito de Deus: uma pessoa fora do propósito de Deus, onde ela está, vai ter problema. Leia comigo lá de novo no versículo de número 8 agora. Diz assim: então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu, temo a Deus, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: o que é isso que nos fizeste? Porque eles sabiam que ele fugia da presença do Senhor. Jonas contou para os homens. Ele disse: sou hebreu, temo o Senhor, que criou o céu, que criou o mar e a terra. E aqui ele já havia contado: eu estou aqui no barco. Sabe por que eu estou no teu barco? Eu estou fugindo de Deus. Sabe por que eu comprei uma passagem para viajar com vocês? Porque eu estou correndo do Senhor. É uma corrida impossível, é uma fuga impossível. Por isso que o mestre do barco diz: o que é isso que você fez conosco? Você está destruindo a sua vida e nos destruindo junto. Porque uma pessoa fora do propósito de Deus, ela é uma bomba relógio. Porque cedo ou tarde ela vai se complicar, e quem estiver do lado dela vai se complicar junto. Quem estiver junto a ela vai fazer parte da explosão. Por isso, olhe bem quem são as pessoas que você escolhe para estar ao seu lado. Quem são as pessoas que vão andar com você? Quem são as pessoas que vão viver e conviver com você? Porque se essas pessoas estão fora do propósito de Deus, o que elas colocarem a mão vai dar problema. Sabe por que onde elas colocam a mão vai dar problema? Porque elas são o problema. Até que elas comecem a viver para aquilo que elas foram criadas. Romanos, no capítulo de número 8, deixa aberto aí, mas vai lá em Romanos capítulo 8. Versículo de número 38. Diz assim: porque eu tenho por certo, ou uma coisa eu tenho certeza, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas de hoje, nem as coisas de amanhã, nenhum poder, nenhuma altura, nenhuma profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. A diferença de uma pessoa que está
no propósito de uma pessoa que está fora do propósito de Deus, aqui é o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu posso passar por problema, posso ter os problemas do futuro, os problemas do presente, mas eu sei do amor do Senhor que está comigo, porque eu estou vivendo o propósito de Deus. Então, irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Eu não disse que quem vive no propósito de Deus, a vida vai ser perfeita, não vai ser. Porém, ela vai ser muito melhor. Agora, quem está fora desse propósito, do propósito do Senhor, ele sempre será um problema. Por isso, há aquela máxima de 3 coisas que você tem que escolher muito bem, com muito cuidado na sua vida. Quem é o Deus que você escolheu servir? Quem é a pessoa que você escolheu viver? E qual é a profissão que você escolheu para você? Porque se você erra numa dessas 3 aqui, você vai ser sempre uma pessoa infeliz. E se você errar primeiro, não é só infeliz, não. É inferno mesmo. Que a primeira te leva para o inferno, e as outras 2 fazem você ser infeliz o resto da sua vida. Pensa, a pessoa fala assim: hoje é segunda-feira, vou ter que acordar para trabalhar. Eu não suporto o meu trabalho. Eu não suporto, sabe? Eu tenho ódio do trabalho dele. Se você tem ódio do seu trabalho, muito provavelmente você não está no centro da vontade de Deus. Uma outra coisa, volta lá para Jonas. Uma pessoa que está fora da vontade de Deus, ela vai parar onde? Ela para na barriga do peixe. Deparou-se o Senhor um grande peixe que tragasse Jonas. Esse esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você vê que a Bíblia não fala baleia, mas ela diz um grande peixe. Um grande peixe é uma? Pode ser. Que tinha que ser um peixe muito grande para engolir Jonas, né, irmão? Ele disse que quando esse peixe vai lá para engolir Jonas, engole Jonas, e Jonas fica quantos dias lá dentro, irmão? 3 dias e 3 noites. Lembre disso, quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Quem está fora do propósito de Deus, essa pessoa sim será tragada pelo peixe. O que é ser tragado pelo peixe? É passar por apertos, é passar por dificuldades, porque existe provisão de Deus, irmãos. Eu creio nisso. Existe provisão de Deus. A provisão de Deus está no centro da sua vontade. Não adianta você estar totalmente fora do propósito de Deus e querer a provisão de Deus. A provisão de Deus está onde o Senhor está. Por isso que quando nós cantamos aquela musiquinha lá, por onde for a tua bênção, me seguirá. Não é bem assim, irmão. Não é onde eu vou a bênção vem. Não. Eu vou aonde a bênção está. É no caminho do Senhor. No propósito de Deus. Naquele propósito, onde eu andar, ali a bênção de Deus vai me acompanhar. Jonas passou dentro da barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Porque uma pessoa fora do propósito de Deus é uma pessoa endurecida. Essa pessoa pode passar lá muito tempo. Jonas, no capítulo de número 2, você vê que Jonas é bem pequenininho, né, irmão? São só 4 capítulos, o último é bem pequenininho. A gente já leu um inteiro. Você pode chegar em casa e ler o 2, o 3 e o 4, não pode, irmão? Moleza, já pode falar: pastor, eu já li um livro da Bíblia esse ano já. Jonas 2:1 diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse. Aí aqui vai ter toda a oração de Jonas, que vai até o versículo de número 9. Lá no versículo de número 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Então pegou Jonas ali, levou ele até a terra, e de lá Jonas, agora eu vou para Nínive. Agora eu vou para lá, agora eu vou até Nínive agora. Porque, irmãos, uma pessoa dentro da barriga do peixe, ela vai decidir
quanto tempo ela vai ficar lá. Quanto tempo Jonas ficou lá? 3 dias e 3 noites. Por quê? Porque só depois disso Jonas foi orar. Antes disso Jonas não orou. Às vezes a gente passa por problemas difíceis e situações complicadas, estamos dentro da barriga do peixe, mas nós não damos o braço a torcer. Nós não queremos admitir que não estamos no caminho de Deus. Não queremos admitir que a pessoa com quem estamos não é a pessoa com quem nós deveríamos estar. E ficamos lá. Eu não vou admitir. E tem gente que não está 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, não. Tem gente que está na barriga do peixe há anos. E vai ficar lá. Até que faça como Jonas e se renda. E ore ao Senhor. E volte de novo para a vontade de Deus. E se renda de novo ao propósito do Senhor. Para nós, irmãos, isso é algo importantíssimo. Importantíssimo. Viva o propósito de Deus, a vontade de Deus, para que sim, a sua vida faça sentido para você mesmo. Amém? Vamos colocar de pé.